Tudo bem com você? Está no ar essa série de vídeos que eu farei aqui com vocês, batendo um papo, contando experiências de vida, trazendo elementos dos meus atendimentos, contando histórias dos atendimentos, né? Aqueles casos de consultório. E vai ser de forma livre, bastante descontraída. Quero que vocês interajam, que vocês participem também. Onde o intuito disso é tanto a gente ficar mais próximo, como a gente compartilhar conhecimento, vivências, histórias, que a gente sempre tem muito a agregar. E esse é meu principal objetivo abrindo essa série. Outra coisa, esse quadro ainda não tem nome, então vou contar com a participação de vocês para que a gente escolha um nome e deixe tudo isso aqui muito bonitinho. Outra coisa, esse aqui é somente o primeiro vídeo, então muita coisa vai melhorar, inclusive eu sei que eu preciso de um microfone, eu já comprei, estou esperando chegar. Então os outros episódios terão uma qualidade ainda superior de áudio, tá? Não vai ter esse ruído nem nada do tipo. Dados os recados, vamos entrar no tema do primeiro vídeo. Tem uma coisa que eu gosto muito de contar para as pessoas, que é dentro desse oceano dos atendimentos, das terapias holísticas, das terapias integrativas, do acolhimento, enfim, por que é que eu escolhi o atendimento com as massagens? Isso é muito interessante. Os elementos que eu utilizei por trás disso, eu gosto sempre de compartilhar isso com as pessoas. Porque teve um momento que eu decidi que iniciaria com as terapias. E a partir desse momento a gente sempre olha para o mercado, né, e fala, bom, qual vai ser o meu ramo, qual vai ser o meu nicho, qual vai ser meu padrão de abordagem, qual vai ser a minha personificação de atendimentos. E isso também aconteceu comigo. E para responder essa pergunta, eu voltei lá na minha infância, e foi de lá que eu trouxe a resposta. Veja bem, eu fui uma criança que eu sempre tive conexão com as artes. Desde sempre eu tive contato com as artes. Eu fui uma criança que coloria, que desenhava, pintava, toco instrumentos, né? Sou multi-instrumentista também, arrisco nas danças. Cantar não, cantar já é demais. Mas eu sempre tive contato com as artes, isso desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive contato com as artes. E tem um elemento que as artes fazem na vida das pessoas que eu nunca encontrei essa preciosidade em nenhuma outra atividade, que é o quê? Eu me lembro da minha infância que quando eu estava aprendendo um instrumento novo, quando eu estava tocando um instrumento, eu fiz parte de algumas bandas também ali na infância, alguns grupos, né, musicais, eu fiz parte. E quando a gente estava tocando, na maioria das vezes a gente tocava aquelas que são chamadas de música tribais, ou seja, são aquelas músicas que não tem tempo para acabar. Dura enquanto a gente estiver no estado de flow. Então a gente tocava músicas de 20 minutos, de 25 minutos, de meia hora, de 15 minutos. E aí eu percebi que existia uma coisa que eu sentia quando eu estava tocando o instrumento, quando eu estava desenhando, quando eu estava colorindo, quando eu estava dançando, que é uma coisa que eu vou chamar aqui agora para que fique fácil o entendimento, que é o estado de flow. E o que seria esse estado de flow? O estado de flow é um momento onde você sai desses fascínios, desse barulho da mente, e você entra numa estação, você entra numa dimensão, você entra numa vibe, onde que só importa o aqui e agora. Então no momento que eu estava tocando o instrumento, eu entrava num estado de flow, onde só importava tocar aquele instrumento. Eu olhava para os meus amigos, a gente se olhava, e a gente estava suando, assim, estava tocando, e o ritmo ia conduzindo o nosso estado, e aquilo ia se fazendo, ia se formando como um organismo mesmo. E eu também sentia isso desenhando, eu também sentia isso dançando, e portanto eu quis trazer isso para os meus atendimentos. Ou seja, por que é que eu atendo uma pessoa nas massagens? Eu poderia atender sem, eu poderia receber a pessoa aqui no meu estúdio e a gente só fica papeando, como existem sessões assim, né, onde você senta e fica batendo papo. Ora um fala mais, ora o outro escuta e por aí vai. Só que isso para mim não faz tanto sentido, porque eu entendo que isso ainda pode nutrir a sua personalidade, ou pior, a sua falsa personalidade, ou os fascínios do seu próprio ego. E o que eu ofereço hoje nutre essência, que é outro departamento. O que eu ofereço é para a essência, é para a alma. Então, muito pouco me importa ficar validando a personalidade da pessoa, os egos da pessoa. Tanto que eu tenho vários clientes que eu nem faço a ideia com que eles trabalham, onde eles moram, porque não me interessa isso. Quando a pessoa vem para mim, ela vem para ser atendida em alma, em nível de alma, de essência. E por que é que eu faço isso nas massagens? Quando a pessoa chega para mim, já é procedimento ela desligar o celular. Bom, e eu já tiro ela daquele fluxo insano que a gente vive, né, que é o nosso normal hoje em dia. Segundo ponto, não obrigatoriamente, mas intuitivamente, todas as sessões de massagem acontecem
com a pessoa naturalmente fechando os olhos. E no momento que a pessoa fecha os olhos, ela volta para dentro dela mesma. E aí uma coisa que eu sempre proponho é que a pessoa já está na maca, já está recebendo toque, já está recebendo boas sensações no corpo físico. Ora, então por que não mergulhar dentro de si sem a identificação do eu e sem o julgo? Porque vocês já perceberam quantas são as coisas no dia a dia que a gente decide ignorar, que a gente decide jogar para debaixo do tapete, que a gente decide não olhar para aquilo agora, e assim a gente vai, dia após dia, dia após dia. E isso atravessa anos, décadas. E a vida como vivemos hoje, a gente não para um único minuto. A gente não sabe simplesmente fazer silêncio. A pessoa fala, Fred, mas eu já sou mais introspectivo, mais introspectiva, naturalmente eu já faço silêncio. Mas ainda que você faça silêncio com a boca, sua mente não faz silêncio um único minuto. Você fica, o que era, o que deveria ter sido, meu Deus, onde que está tal coisa, carregador tal dia, eu vou fazer não sei o quê, nossa, o trânsito está assim, olha, o dia está assado. A gente não faz silêncio um minuto, com a boca ou também com a mente. Tanto é que a coisa mais comum que eu ouço hoje em dia, as pessoas falarem assim, Fred, eu tento meditar, mas não consigo. Meu sonho era meditar, mas eu não consigo. E por que não consegue? Porque não consegue silenciar a mente. Então é por isso que eu trago a pessoa para uma sessão de massagem. Porque não bastasse os benefícios que ela vai ter, as boas sensações do toque físico, é um momento que ela é obrigada a calar a boca. Logo em seguida ela silencia a mente e aí o estado de flow começa a acontecer. Aquele mesmo estado de flow que eu vivia lá na minha infância, quando eu estava tocando um instrumento. E as minhas sessões, elas podem durar 50 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Então assim, de 1 mês, de 30 dias, de 2 meses, de 3 meses que aquela pessoa não para um único minuto, ela passa 1 hora aqui comigo em silêncio profundo, somente ouvindo as expressões da sua alma. Coisa essa que na maioria das vezes as pessoas nem sabem como é, nem imaginam como funciona. Então eu atendo as pessoas nas massagens porque é uma forma que eu encontrei das pessoas conhecerem o chamado estado de flow. Você já percebeu? A mecanicidade de hoje em dia é tanta que a gente dentro da nossa casa procura o carregador do nosso celular com o carregador na mão. A gente procura pelo nosso celular com o celular na mão. A gente procura o controle da TV com o controle da TV na mão. Dada a mecanicidade da nossa forma de viver hoje em dia. Então, quando eu estou atendendo a pessoa, eu tiro ela desse estado robótico, dessa mecanicidade, e trago ela para um estado de flow. A pessoa controla a sua respiração, a pessoa entra naquele fluxo de sensações, a pessoa se permite sentir sem o julgo, sem a identificação do ego. No momento que a sessão está acontecendo, que as minhas mãos vão percorrendo através do toque, não existe mais naquele momento do toque onde termina eu e começa ela. Vira um organismo também, vira uma osmose, uma unidade. E aí a pessoa conhece isso, que não precisa do verbo, não precisa dessa velocidade de pensamento. É simplesmente parar e sentir. Todo mestre, toda linha espiritual, toda linha de tratamento, de cura, sempre falam de um estado de flow. Cada linha, cada linhagem vai chamar de uma forma, mas eu estou falando assim para ficar simples o entendimento para vocês. É um estado, é uma dimensão, é um estado do ser, é um estado da mente, onde você sai dessa programação automática e vai para um estado puramente contemplatório, onde o depois não importa, o que passou importa muito menos e só importa o verdadeiro momento, que é o aqui e agora. E no aqui e agora a pessoa não precisa ser nada, ela não precisa estar nada, ela não precisa alcançar nada, não te falta nada. O aqui e agora ele é perfeito pelo puro ser. E eu te digo uma coisa, nunca mais uma pessoa que experimentou estados de flow fica sem. Porque só existe dor, sofrimento, angústia, rancor, mágoa, inveja, cobiça, esgotamento mental, esgotamento físico, descrença, na mecanicidade da vida, da personalidade. Tudo isso que nós temos que ser, que nós precisamos nos travestir, que a gente precisa buscar.
quando você consegue sair disso e ativar o puro estado de flow, que é o aqui e agora, o tudo basta, o que eu gosto de chamar a felicidade sem causa. Nesse estado, a gente consegue saborear, através do sentir, a plenitude. Ou se você quiser utilizar melhor a expressão, a gente consegue sentir Deus. Você já contemplou ao longo de qualquer etapa da sua vida algum estado de flow? Você também que já viveu uma experiência comigo, você conseguiu perceber esse estado de flow? Deixa nos comentários que eu quero saber. Me deem também ideias de novos vídeos. Me ajudem também com um nome para esse quadro e eu te vejo no próximo vídeo. Paz profunda.